antes de acontecer quando a Mariana lá, eles emendaram 2 trens no outro para carregar o minério. E aquilo era dia e noite, assim, ó, direto. E, assim, constantemente aquele barulhão. Aí tem época que o minério, o trem cargueiro, diminui também. Tem vezes que ele aumenta o fluxo dele passando na ferrovia. Assim, aquilo assim, atrapalha a gente e tudo. Só para fechando que ele comentou aqui. Voltando à história nossa Krenak, desde de 1900, que o povo Krenak já recebe esse pessoal da construção da ferrovia ali, de Espírito Santo até em Itabira, para buscar o minério lá. E desde 1900 para cá, tem esse conflito entre os Krenak e o pessoal da construção da ferrovia da que a Vale opera aí. Nesse momento, naquela época, segundo minha avó contava, né, que eles tinham uma locomotiva que era abastecida a lenha. Então, assim, o pessoal fazia as derrubadas para poder fazer os trilhos, e depois comprava as lenhas para poder manter as Marias Fumaças para fazer aquele percurso. Eles construíam de dia, de noite, os índios lá e desmanchava tudo. Aí eles começaram entrando em conflito com os índios, matar índio, toda essa barbaridade que acontece até hoje, né? Agora com índio, com branco, né? Para buscar esse minério lá em Itabira. E esse minério que eles buscam lá, olha, agora, assim, cai muito na beira do rio, assim, na beira da linha, quando chove, eles correm para dentro dos garapés, os garapés desaguam no rio. E a gente, assim, sempre morou na beira do rio. Minha mãe foi criada na beira do rio pelos pais dela, meus avós. E a mãe criou nós também na beira do rio também com aquilo. E sempre a gente tomando aquela água do rio misturado com minério, com tudo ali. Ó. Graças a Deus, que Deus que protege a gente, não deixa a gente morrer com doenças graves, igual está acontecendo agora. E nessa época também, aí criou também essa questão política mesmo de governo, né? Querendo sempre tirar o índio da linha onde que eles falam que é o progresso do Brasil, né? Que assim, se tiver índio perto da linha do ferro, ou algum lugar que passe assim, alguma coisa que beneficie o Brasil, o índio vai atrapalhar o movimento do desenvolvimento do Brasil. Aí, na década de 60, a gente tinha, o pessoal nosso lá não aceitava aquele tipo de desmatamento que estava fazendo com aquela Mata Atlântica nossa ali. Para vender madeira, muita serraria na beira da linha, muito acontecimento assim, acabando com as matas. Hoje você pode olhar no mapa, você olhando assim o Vale do Rio Doce, assim, você não vê nenhuma mata, não vê vestir de nada no lugar que a Vale passa. Não tem nada. Só pasto hoje. E você vai para outros lados, você vê alguns bosques de floresta, mais ou menos tem alguma coisa para segurar um pouco da natureza, o pessoal vê, né? E na década de 60, assim, o pessoal do governo mesmo, na época do SPI, tirou nós de lá, que a terra nossa é demarcada desde 1920. Aí, por exemplo, o Krenak, a gente sempre ficava na beira do rio, trabalhava na beira do rio. E a área nossa para trás, por exemplo, o chefe do SPI chegava lá, titulava, assim, meu amigo, toma conta daquela área ali. Tal. Aí o amigo dele ele ficava lá, naquela área dele lá. Aí, daqui a pouco, esse chefe do SPI ia embora. E o amigo dele ficava lá, dentro da nossa terra. Aí vinha outro chefe, conversava com o pessoal, arrumava outro amigo, toma conta que canto lá. E os índios só na beira do rio pescando, morando na beira do rio e tal. Quando
os índios assustou que não, quando foi chegar o cara, não, pô, aqui não, aqui na terra de vocês não, a terra de vocês lá na beira do rio, agora aqui é nosso. O que aconteceu? O SPI foi, pegou os índios todinhos, amarrou, algemou, jogava isso no caminhão, jogava dentro do trem, e espalhando índio aqui no Rio de Janeiro, levava para São Paulo, Mato Grosso, espalhando igual você pega um animal, vai jogando fora, assim. Ó. E para o pessoal nós voltar para a terra indígena de Krenak, é difícil na época. Minha mãe sofreu muito, meus avós sofreram muito nessa caminhada para retomar a volta para o Krenak. E até que conseguiram, as 2 vezes, eles voltaram. Eles chegavam, eles pegavam e levavam de volta de novo, espalhando de novo, só para acabar com a família nossa. E a última vez que isso aconteceu foi em 72, eu tinha 2 anos de idade. A última vez que eles retiraram nós de lá e levou nós lá para Tupã, lá em São Paulo. Aí eu tinha 2 anos de idade. Aí minha mãe ficou voltando, pedindo para vir para Minas Gerais, para chegar ali na beira do Rio Doce. Aí chegamos em Belo Horizonte, chegamos em Carmesa. Aí de Carmesa a gente vinha para Itabira, Itabira vinha para Krenak. E já em 80, 1980. E quando nós chegamos em 80, em Krenak, aí disse, não, que até é de vocês mais não, que é tudo titulado aqui de fazendeiro. Aí nós fomos até em Brasília. Na época eu sabia ler, né? A minha mãe, os outros não sabiam de ler, não. Aí vocês vão lá, eles levavam eu para mim ir lendo para eles onde que ia, onde se pegava, para chegar até em Brasília. Chegando lá em Brasília, um coronel da FUNAI lá falou assim, olha, vocês é o quem? Nós somos o povo Krenak. Ele disse, não, o Krenak está extinto. O Krenak está extinto, não existe Krenak mais, não. Minha avó, bicho, era muito brava, bicho. Minha mãe também, os meus tios, era tudo valente. A gente não bateu no coronel, porque ele tinha muita segurança, tudo uns homens enormes, né? Ficava vigiando ele lá, polícia. E a minha avó xingou ele na linguagem, tudinho. E a mãe falou assim, você sabe o que está falando aí, o do coronel? Não, senhora. Assim, pois é, ele está te xingando você, que Krenak existe, nós somos Krenak. Ele disse, pois é, mas no documento aqui está todo... Essa terra de vocês é toda titulada com fazendeiro. Aí minha avó, minha mãe ficou chorando, os tios. E nós vamos voltar, nós vamos invadir aquele negócio lá. Aí nós viemos, voltamos para trás, aí fizemos um movimento, né? Aí na época, assim, o pessoal da igreja, né? Os padres lá começaram a incentivar nós para fazer o processo, né, de retragação de postos para nós. O que a justiça condenou nós? Falou assim, olha, vocês têm que fazer um laudo antropológico para provar que vocês são Krenak. Falei assim, puxa vida, aí fizeram esse laudo todinho, comprovou, fez exumação que lá na aldeia a gente tem um cemitério da gente, né? Só enterra os Krenak lá dentro dele. Nós fomos lá, os boi estavam tudo andando por cima do boi do fazendeiro, né? Aí nós fomos lá, está aqui, o cemitério aqui. Fizeram uma ação do corpo dos índios que estavam lá enterrados, para provar que tinha índio Krenak. Pronto, aí provou, em 97, devolveu a terra para nós. E aí, o pessoal da cidade, igual ele comenta aqui, né? Sempre não gosta do índio nem do preto. Eles têm uma coisa assim com esse tipo de raça que condena o preto, condena o índio, condena tudo. E quando eu fui estudar na rua, eles chamavam de ladrão de terra, chamavam, o meu cabelo era grande, né? Chamava meu cabelo era o ninho de piolho, tudo esse tipo de preconceito eu já enfrentei já na minha vida já. Pronto, aí vou retornar em 80 em Krenak. Aí nós não tinha nada para fazer. O que nós comíamos? Era só peixe.
Pescava no rio, comia só o peixe. Aí a gente comprava milho, né? Assim, fazia canjica, comia aquilo. Até dar o final do ano, que a gente foi para lá em maio de 80. Aí as águas começavam na época, em setembro. Aí o pessoal nosso fazia as plantações esperando a chuva para poder alimentar a gente. Para plantar, para poder a gente alimentar as crianças e nós todos. Aí sempre fazia as religiões nós na beira do rio. Tem os peixes, né, do rio, a gente fazia o remédio, que na época não tinha condições de saúde, para nós dentro da aldeia não tinha. A FUNAI não ajudava na época, era FUNAI já, não ajudava. Então, o que a gente fazia? A gente caçava a capivara, da capivara a gente tirava o óleo dela para poder fazer o medicamento para a gente, a carne dela, a gente comia para a gente, assim, a gente somos, por nós lá, a gente acredita no espírito, né? Então, a gente comia carne para poder sonhar, para ver as coisas, tudo isso do peixe e da caça. A gente usava isso. E mais na década, não sei qual, 2009, assim, eles fizeram uma barragem lá em Aimorés. Aí também, e próprio eles também fizeram o laudo deles lá, só tirou aqueles pequenos produtores só e pronto, esqueceu de nós, estava lá em cima. Também foi um impacto também que aconteceu entre nós, com a barragem de Aimorés. Aí foi outra briga que eu tive com eles também. Sempre eu ia lá para conversar com eles, para poder mostrar o impacto que isso causou para nós. Que nós já tinha pouco peixe. Com aquela barragem, os peixes caiu mais, sumiu mais. Não tinha mais peixe para a gente alimentar mais do jeito que nós tinha. O surubim, o dourado, a curvina, assim, sumiu. Aí não tinha mais, aí nós queremos alguma coisa aqui para ressarcir nós lá sobre essa barragem que fizeram aqui. E eles não quis. A Vale tinha 51% e a CEMIG 50%, 49% parece, da barragem. O que eu fiz? Contei lá os homens nossos lá, era meio pouco para poder enfrentar a polícia. Aí eu fui lá em Espírito Santo, em Aracruz, tem uns outros aldeias lá, indígenas lá. Fui lá reunir lá com os caciques de lá, aí pedi para eles se eles ajudassem nós, para vir no Krenak, para nós fechar a ferrovia lá. E eles concordaram, assim, não, vamos ajudar vocês. Lá fizeram uma barragem lá, não fez questão de nada com nós, arrebentou com nós lá essa barragem. Aí marcamos o dia, nós fomos lá, fechamos a ferrovia, ficamos 2 dias com ela parada lá, isso deu uma repercussão, acho que no mundo inteiro que deu essa repercussão. E eles conseguiram, ajudaram nós com fazer uma manutenção da estrada, fazer umas pontes para nós, fazer uns projetos lá para a aldeia. E agora, pensando que estava tudo bem e tal, vem essa barragem de Mariana também, aí acaba com o nosso rio totalmente. E fizemos de novo, fizemos outro protesto, fechamos de novo a ferrovia. Assim, aqui, como vocês vão ressarcir nós com isso aqui? Mas nós vamos conversar até hoje. Até hoje, esse ciclo lá marca, nós vamos fazer um estudo ainda para ver qual o tipo de impacto que causou para os Krenak. Pô, está na cara, bicho. Até os animais lá que nós caçávamos na beira do rio, sumiu tudo, os pássaros, sumiu tudo. Hoje, assim, que está na beira do rio, lá só os Krenak, só os animais sumiu, foi para outro lugar. Igual a minha mãe fala, né? Até o espírito nosso lá que como a gente fazia nossas coisas, foi embora também. Foi embora, que eles alimentavam, igual nós alimentávamos com os peixes, né? Eles também alimentam também. Então, eles foram embora. E nós ficamos lá só. E hoje, por exemplo, hoje causou problema, né? Na educação alimentar nossa, educação de tudo lá.
Pô, a gente tem que ir lá na rua comprar carne, comprar não sei o que lá da rua para levar para a aldeia para comer. Que sendo uma coisa que nós tinha lá que nós comia, plantava e comia. Hoje a gente tem que comer coisa de cidade. Isso assim mudou assim a nossa saúde radicalmente. Nós não somos acostumados a ficar comendo essas coisas assim, de enlatados, negócio de carne vermelha direto. Hoje tem lá, o nego tá com pressão alta, já com diabético, dando problema, todo tipo de problema lá, assim está dando. Já antigamente não tinha isso, não. Até minha glicemia está lá em cima, comendo esse tipo de comida assim, sem conhecer. Pô, quem é culpado? O culpado é o governo, pô, os pilantras desses engenheiros da Vale, os governos, que não respeitou, assim, não respeita ninguém de nós. Ele só quer ver o lucro deles, esquece da manhã dele. Então, acho que é uma vergonha que nós passamos nesse Brasil. Hoje, assim, acho que, antigamente, quando eu fiz essa parada lá em Esplendor, todo mundo me condenou. Falou assim, não, desse jeito, o Zinho só quer parar o crescimento, do desenvolvimento do Brasil, porque aqui essa ferrovia passa aqui, a via artéria aqui do Estado, do Espírito Santo, que não pode parar isso. Pô, agora, quando eles viram a lama, todo mundo, porra, estava certo. Essa Vale é culpada mesmo, esses governos nossos não valem nada mesmo. Hoje que eles foram ver, mas já não adianta mais. Por quê? Já está todo acabado. Olha o rio lá, tem um palmo de água assim só, que passa em algum lugar ainda. Pedras, você vê assim, já está aquele esqueleto do rio assim, ó. Vai virar um córrego um dia desse. Tem uma coisa que era enorme, dá muita saúde para nós, sei lá, bicho, onde que... Eu não gosto nem de ficar falando, que eu fico com vontade até de chorar, bicho, porque é muita coisa que dói. É igual uma coisa você perder um parente seu. Mas tá bom falar mais não. Muito obrigada, Gal. Obrigada, Luiz. Acho que eu acho que nossa, fundamental essas duas visões juntas, sabe? Porque é uma coisa só, na verdade, é uma coisa só. De quem está lá vivendo e quem está de fora vê, assim, são dois lados da mesma coisa. E parece que essa coisa é tão enorme e a gente fica até com medo de falar, mas tem que falar. A gente tem que falar, não só falar, gritar, chorar, fazer tudo. Mas isso está acontecendo, como o Luiz falou, assim, está quando não aconteceu, está acontecendo, continua acontecendo, né? E então agradeço muito a fala de vocês. Eu não quero falar muito porque vou abrir logo para as perguntas. Eu queria saber que horas são, Mal, por favor. 6h05. A gente tem até 6h40. Então, 35 minutos, 6h45, né, Cal? Por aí. Então, em 40 minutos que eu queria abrir para perguntas. Muito bom, boa tarde. Meu nome é Derli. Queria saber como é que está a reação do próprio da Secretaria de Meio Ambiente do Governo de Minas Gerais, né, em relação ao desastre, né, quais as ações aí do Governo de Minas. E também um pouco a reação internacional, né, a esse desastre, né, com a pressão que o governo brasileiro está recebendo, a Samarco está recebendo em relação aí aos organismos internacionais. Começar pelas denúncias, na verdade, internacionais. Diversas organizações já andaram fazendo denúncias junto à Organização Internacional, né, a OEA, né, mesmo na ONU, mas a repercussão disso do ponto de vista de qualquer tipo de sanção a Samarco, a Vale, é nenhuma. Não houve andamento sobre essas denúncias internacionais feitas
pelas comunidades e pelas organizações não governamentais. A Secretaria de Minas... não só a Secretaria, mas o governo de Minas Gerais, na verdade, ele deu um tapa na sociedade uma semana depois do rompimento e aprovou um modelo de licenciamento ambiental mais flexível do que ele já existia, né? Agora, um licenciamento ambiental em Minas Gerais demora 20 dias. Não pode demorar muito, né? Então, são medidas que o governo federal quer aprovar e logo uma semana depois o governo Pimentel aprovou na Assembleia, não só o governo, né, também os seus deputados aprovaram na Assembleia essa forma de agilizar o licenciamento ambiental e permitir que seja um licenciamento cada vez mais frágil. E, do ponto de vista, acho que da relação com as comunidades, eu acho que você podia falar melhor como é que a Secretaria vem agindo, mas pelo que a gente sabe, ela está dentro desse grande bolo que envolve Samarco, governo do Estado de Minas, a partir da fundação da Samarco. Assim, lá igual assim, para o povo Krenak lá, o governo federal fez um pacotão, incluindo os atingidos todinho no pacote só, e colocou a Renova como responsável para manter isso. Aí a gente brigou bastante até que o governo suspendeu esse pacotão, que incluía índio, incluía todo mundo dentro daquele negócio. Aí nós não aceitamos aquilo, não. Mas só que foi a ordem do governo federal, né, e ficou aquilo até que o Ministério Público foi lá e negou esse negócio de pacotão de todo mundo junto, para incluir o recurso que ele falou, o valor que ele falou aqui, para trabalhar com todo mundo. Nós não aceitamos isso, não. E o Ministério Público também foi a favor nosso também. E nós criamos também um protocolo, Krenak também, para poder brigar pelo direito nosso com a Samarco. Porque tem a Vale, tem a Samarco, tem a Renova. Agora inventaram um outro. Tem umas 3 já entidades já para trabalhar com nós lá. Então, assim, é um meio assim, de livrar o nome deles, né? Só põe o nome das outras entidades para lá para poder ficar negociando com esse povo que foi atingido na beira do rio. Sobre a Renova também, a gente teve a experiência lá na Foz do Rio Doce. Enfim, é completamente cruel o tratamento da Renova no sentido de distribuição de cartões. Alguns têm direito a uma remuneração pelo crime, né? Outros não. E isso causa grandes divisões internas na comunidade. E essa é uma coisa muito terrível, assim, que não é só um crime ambiental, é socioambiental mesmo, né? Literalmente, assim. E eu acho que isso deve acontecer em várias comunidades, né?